Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês, né, sobre a família de Jesus. Como é a família de Jesus e quem é a família de Jesus. E para isso vamos ler em Marcos, no capítulo 3, dos versículos 31 até o 35. Chegaram então seus discípulos e sua mãe, e estando ele fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que sua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Então, aqui na Bíblia, nesse mesmo capítulo e mais em outro capítulo também, fala sobre a família de Jesus. Fala que Jesus, além de ter mãe, ter um padrasto, Jesus também tinha irmãos de sangue. Tá? Embora, né, existe religião que conteste isso, mas a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos de sangue. E nesse dia, tá, Jesus estava lá fora e chegaram seus irmãos, a sua mãe, e os discípulos foram e disseram que eles estavam lá fora. Jesus disse que a mãe dele, tá, quem são? Ele fez a pergunta para ele: quem são minha mãe e meus irmãos? Neste momento, Jesus está falando, tá, para as pessoas que estavam ali, que ele, como Deus, ele não tem nenhuma relação familiar com as pessoas da terra, com a mãe dele, que era a mãe que o gerou, né, que gerou o seu corpo, e que ele não tinha nenhuma relação de parentesco, de família, tá, com os irmãos de sangue dele. E ele vai então e fala, porque Jesus está falando do seu reino. Jesus, ele era Deus, e ele estava, desde que ele assumiu o seu ministério, o tempo todo estava voltado para as coisas espirituais, para a missão que ele tinha. E naquele momento, então, ele aproveita a ocasião e fala, olha para as pessoas que estavam ali e fala: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a minha vontade. Na verdade, tá? Deus, ele já existia. Jesus, como Deus, ele já existia. Antes da fundação do mundo, em toda a eternidade, Jesus já existia. E ele então esvaziou-se de toda a sua deidade, da sua divindade, da sua glória, e veio em forma de bebê. Em Filipenses, no capítulo 2, tá, de 6 a 7, mas vou ler do capítulo 7, diz: Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nesse versículo também prova que Jesus, ele já estava no céu com Deus, ele era Deus, e ele teve que esvaziar-se de toda a glória dele, de tudo que ele era, para poder vir ao mundo, mostrar o amor de Deus e para cumprir a missão do Pai, que era morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, porque desde Adão e Eva, desde que Adão e Eva pecaram, toda a raça humana foi condenada. Tá? Por isso que Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E também a Bíblia diz que o pecado do salário é a morte física e a morte espiritual. E só Jesus poderia vir e nos resgatar, poderia consertar essa história do homem. Então, lá no céu já existia Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Então Deus foi, Jesus veio, e ele precisou então de quê? Para que ele viesse à terra, ele precisou de ter um corpo humano. Para que ele viesse como um homem, ele tinha que nascer um bebezinho. E para nascer um bebezinho tinha que ter um corpo. E para isso, então, Deus escolheu Maria, Deus agraciou Maria, Deus favoreceu a Maria para que nela fosse gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo gerasse um corpo para Jesus. E Jesus então habitou nessa terra como filho de Maria enquanto Jesus estava na terra. Porque um bebê, uma criança, um jovem, tá, não pode viver na terra sem ter uma mãe. Ele tinha que ter uma mãe. Como é que ele nasceu sem ter uma mãe? Então Maria foi mãe de Jesus aqui na terra. Ela foi mãe enquanto Jesus estava na terra. Maria foi mãe do homem e não mãe de Deus. E é isso que ele fala aqui, tá? Quem são minha mãe, quem são meus irmãos, né? Quem é minha família?
tá? A família de Jesus são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a Bíblia também fala que todos quantos o receberam, quem recebe Jesus como Salvador, como Senhor, quem entende o plano de salvação e se entrega a Jesus, reconhecendo que Jesus pagou pelos pecados, se torna a família de Deus. Porque a Bíblia fala, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é a família de Deus? É você, se você crê em Jesus, se você se entregar a Jesus. Sou eu, se eu crer, eu entregar a Jesus. Eu já criei, eu já me entreguei a Cristo, portanto eu sou família de Deus. Eu sou irmã de Jesus, eu sou filha de Deus. E Maria, que na terra foi mãe de Jesus, ela também é filha de Deus, ela é irmã de Jesus e filha de Deus. E como tal, todos nós somos filhos de Deus se aceitarmos a Jesus Cristo. Então, se você quer entrar na família de Deus, você quer receber a salvação, entregue-se a Cristo, entregue-se a Jesus e você vai passar a ser filho de Deus, irmão de Jesus, família de Jesus, família de Deus. Entregue-se a Cristo. Amém?